Pode se assentar aí no seu lugar, fique à vontade. Afinal, você está na casa do seu Pai. Aleluia! E a casa do Pai é lugar de liberdade. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Não sai da sintonia. Se você está com o seu coração aberto, se você está aqui com sensibilidade, você já consegue notar a presença de Deus nesse lugar. E eu sempre digo que se nós afirmamos que a presença de Deus está aqui logo, essa não pode ser uma noite natural, essa não pode ser uma noite qualquer. Se Deus está na casa, algo tem que acontecer, algo vai acontecer, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor por essa banda maravilhosa. Glória a Deus. Podem descer, fica só o teclado, por favor. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. É uma palavra que me ministra, é uma palavra que fala comigo. E eu tenho certeza que essa é uma noite onde Deus quer transicionar você de realidade. Irmão, isso é para quem crê. Deus quer transicionar a sua realidade. Deus quer elevar você a um novo nível. Porque você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, irmão, preste atenção. O natural não é para você. Se você é filho de Deus, o lógico, o natural, não é para você. É por isso que a Bíblia diz assim, que para o homem carnal, as coisas de Deus lhe parecem loucura. Porque as coisas de Deus só podem ser compreendidas, discernidas por quem é espiritual. Então, irmão, sai da carne, entra no Espírito e mergulha nesse oceano do Espírito que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Dan, sou casado com a pastora Isa. Aleluia. Somos um dos pastores que auxiliam os nossos queridos apóstolos Pedro e Sara Medina, que inclusive não puderam comparecer, mas eles mandam um beijão no coração de vocês, um abraço bem apertado. O nosso apóstolo, para quem está acompanhando, ele está na Argentina, lá na igreja do apóstolo Jorge Ledesma, meu irmão. A igreja do apóstolo Jorge Ledesma é a maior igreja da Argentina. Olha, quem já foi lá? Levanta a mão assim. Quem já foi lá? Você sabe do que eu estou falando, né? É uma dimensão extraordinária. E pensa num povo faminto pela glória. Por isso que eles estão vivendo a presença de Deus naquele lugar, porque existe fome e desejo no povo argentino. Amém? A gente tem que amar os argentinos, irmãos. Amém? Deixa o futebol de lado. Vamos trazer aqui o corpo de Cristo e juntos nós somos irmãos. Amém? Os hermanos. Glória a Deus, glória a Deus. Então a gente está com a missão, com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E desde já recomendo, abra o seu coração, preste seus ouvidos, porque Deus vai falar, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos trabalhar. Gostaria de ler com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Se você não tem lido a Bíblia regularmente, agora é o momento de colocá-la em dia. A gente vai ler um texto considerável aqui, amém? Lucas 11, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Verso 8,
digo-vos que, ainda que não se levante, misericórdia, aí fica difícil a leitura aqui. Verso 8, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Diga obrigado, Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar. Queremos te agradecer, pois acreditamos que esta é uma noite onde o teu Espírito Santo se move com liberdade em nossas vidas. Queremos abrir a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que, recebendo a tua palavra, possamos ser transformados por ela. Que toda mente seja levada cativa a Cristo. É o que te pedimos e por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, olha só, nós que decidimos percorrer uma carreira de fé, assim como o apóstolo Paulo, que viveu a sua vida ministerial, a sua vida com Deus, e lá no finalzinho ele declara, que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Assim Deus espera que venhamos combater o bom combate, viver a carreira da fé, viver o cristianismo. Porém, a vida cristã que Deus deseja que vivamos, não é uma vida pautada naquilo que é natural, pois o natural eu vivo por mim mesmo. Agora, uma vez que eu digo que tenho Cristo em minha vida, logo a minha vida não pode ser natural, pois se Cristo comigo está, logo o céu se manifesta em minha vida. Irmão, o céu não é natural, o céu é sobrenatural. O céu é sobrenatural. Então a expectativa que Deus tem sobre nós, igreja do Senhor aqui na terra, é que vivamos a realidade dos céus. Por essa razão, o Senhor Jesus, quando ensina um modelo de oração para os seus discípulos, Ele recomenda que em nossas orações venhamos pedir para que o céu se manifeste na terra. Por isso, venha o teu reino aqui na terra e faz a tua vontade como é no céu, porque como igreja aqui na terra precisamos viver essa realidade do céu aqui e agora. A realidade do céu não é um evento para o futuro. Deixa eu te dar uma boa notícia: você não precisa morrer para acessar a realidade dos céus. Basta que você diga: Deus, Pai, venha o teu reino, faz a tua vontade em minha vida. Nessa hora o céu se move para se manifestar com graça e favor sobre você, em nome de Jesus. Logo, a realidade de Deus é uma realidade sobrenatural. Sabe, quando eu aceitei Jesus em minha vida, lá com os meus 15 anos, e passei a viver o Evangelho, eu entendi que caminhar com Jesus não seria uma coisa chata. Eu entendi que caminhar com Jesus me levaria a viver não mais aquela coisa monótona, aquela coisa parada, mas que agora eu iria me movimentar com o respaldo dos céus sobre a minha vida. Então, irmão, você não tem noção, com 15 anos, vivendo essa realidade do sobrenatural, eu já vi Deus fazer coisas incríveis, desde curar paralisia canina. Uma vez a minha cachorrinha ficou com as duas patinhas, cara, eu tinha 15 anos, e quem me conhece sabe que eu sou cachorreiro, eu gosto de bichinho. Aonde eu posso ter um bichinho, eu tenho. Sento na minha sala, tem um aquário. Vai na sala da pastorinha, eu dei um jeito de colocar um aquário na sala dela, porque eu gosto de bicho. E aí imagina, eu lá com 15 anos, minha cachorrinha não anda mais, uma semana com as patinhas de trás travadas, e ela tinha que ficar se arrastando. Eu falei assim: olha, a Bíblia diz que ao que crer, nada lhe será impossível. Então quer saber? Eu vou orar aqui por essa cachorrinha. E eu orei: cachorrinha, em nome de Jesus, anda. E ela começou a andar. Eu tinha 15 anos e já vivia o sobrenatural, irmão.
Sabe, eu já pude ver milagres, como tímpanos sendo reconstruído, leucemia desaparecendo, milagres incríveis, porque quando a gente vive o sobrenatural com Deus, a verdade é que no nosso cotidiano, o sobrenatural ele se manifesta de diversas formas, desde formas mais complexas, digamos assim, até de formas mais simples. Da mesma forma que eu vi Deus ressuscitar morto, eu também vi o favor de Deus a me proporcionar um estacionamento em frente ao estabelecimento. Irmão, em Balneário, onde é difícil estacionar. Mas eu decidi, eu falo com a minha esposa, eu decidi viver o sobrenatural o tempo todo. Então, desde as coisas mais mirabolantes até uma simples vaguinha, eu consigo viver o sobrenatural, pois isso não é algo restrito a pastores, isso é algo concedido a filhos. O sobrenatural é para todo aquele que é filho, aquele que crê em Jesus, aquele que caminha com Deus. Há uma vida sobrenatural para você viver, irmão. A melhor coisa que tem é você viver o sobrenatural, porque assim, o natural é natural, irmão. O natural é o seguinte: água é água, vinho é vinho. No sobrenatural, a água se transforma em vinho. No natural, o homem taca fogo, é aqui, ó, de baixo para cima. O sobrenatural, Deus faz descer fogo do céu e pegar fogo no molhado. Ai, irmão. Ai, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você para analisar a vida cristã, por mais que você ignore o sobrenatural e você ache que isso é papo de gente que se acha demais, para você ser salvo já é sobrenatural. Olha só, que loucura. Você, um ser humaninho que está todo arrebentado, ouve falar de um Cristo que cura, que restaura, que liberta, que salva, e aí você deposita a sua fé nele. E a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, crê no seu coração e com a sua boca confessa, este é salvo. Então você confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir desse momento você recebe a salvação, porque a Bíblia diz, lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então quando você deposita a sua fé em Cristo, você é salvo. Irmão, você é salvo porque você creu em Jesus. Isso é sobrenatural. Foge da compreensão humana. Eu sou salvo porque eu criei em um Deus que sequer eu vejo. A Bíblia diz que Ele é o Deus invisível, porém real. A vida com Deus já começa de forma sobrenatural, uma vez que você é salvo por crer. A mente não compreende, mas a Bíblia garante. Se você crê, você é salvo. Lembra de Paulo e Silas, lá na prisão, que eles falam ao guarda: irmão, crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua. Então eu sou salvo porque eu creio, mas isso é sobrenatural. Porém a salvação, irmão, eu preciso te dizer que não é o final da sua jornada de fé, é só o começo. Porque quando você vem aqui à frente, você levanta a sua mão e diz assim: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, você entrou na porta da salvação. Então ela é o início, e o início já é sobrenatural. Então tem uma vida poderosa a se viver em Deus. Tem uma vida poderosa a se desfrutar aqui na terra, irmão. Por muitos anos as pessoas ensinaram que para viver o reino de Deus e a realidade dos céus, é necessário viver a vida aqui na terra, uma vida sofrida, uma vida escassa, e depois que morre, aí sim você acessa o reino celestial e lá você vive a realidade de Deus. Porém não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz sim que nós chegaremos no céu, corpo glorificado, aquela coisa toda maravilhosa, porém não espere ir para o céu para viver a glória de Deus. Viva aqui e agora, é o que Ele tem reservado para você. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então a salvação é como se fosse o primeiro estágio da nossa jornada com Jesus. Tudo começa com a salvação. Até aí tudo bem? Estamos juntos? Amém. Então você há de concordar comigo. Se a vida cristã já começa de forma sobrenatural, logo a expectativa que Deus tem sobre nós é que o nosso desenvolvimento da carreira cristã seja também desenvolvido na realidade sobrenatural.
Não tem por que eu começar com a salvação, que é sobrenatural, e desenvolver a minha vida cristã no natural. Se eu começo no sobrenatural, eu preciso percorrer até o fim na fé, no sobrenatural. Amém? Só que para viver o sobrenatural, irmão, existem alguns princípios que a gente tem que praticar. A realidade é essa. É muito lindo a gente falar do poder de Deus, da glória de Deus que se manifesta aqui nesse tempo. Porém, isso não é algo que cai de paraquedas na vida do crente. Existem alguns princípios que a gente precisa viver e praticar para que a realidade sobrenatural seja natural em nossas vidas, no nosso dia a dia. Amém, queridos? Então, para que você possa viver uma vida sobrenatural, se a gente puder colocar no telão, como eu sou filho, eu gosto de seguir os passos do pai, então coloca no telão se possível. Para você viver uma vida sobrenatural, você precisa primeiro investir no seu secreto. Observe o texto que a gente leu em Lucas 11, verso 1. Lucas 11, verso 1. A primeira parte diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, aqui está falando de Jesus. Aconteceu que, estando Jesus a orar em um certo lugar, quando a gente observa os evangelhos, a gente pode encontrar mais ou menos 20 momentos em que Jesus está orando. Não que ele orou apenas 20 vezes em sua vida, mas há relatos de 20 momentos, mais ou menos, em que ele estava nessa condição de oração, de buscar o Pai na intimidade. Isso porque Jesus estava conectado com o Pai em oração. A Bíblia diz que ele se retirava aos montes, irmão, e no tempo de Jesus, essa lógica de ir para o monte não é a lógica atual. Irmão, eu não vou para monte, ok? Mas isso também é uma escolha minha, porque os montes de hoje estão lotados, e lá, Wesley, a gente recebe cada profetada, cara. Meu Deus, lá você vai casado e o irmão vem e profetiza que você vai casar, que Deus vai te dar uma varoa. Os caras são tudo torto. As profecias são tudo assim, ó, desvirtuadas. Então eu evito. E eu vou te mostrar um caminho melhor ao longo dessa mensagem. Okay? Então, nos tempos de Jesus, ele ia para ficar sozinho, diferente da lógica atual. Se você gosta, amém, irmão, glória a Deus. Tem como você ir, ficar lá isoladinho, ninguém te incomodar. Mas, você sabe o que eu estou falando. É muito tumultuado e tem muita gente falando abobrinha. Então, Jesus ia para ficar sozinho. Hoje a galera vai para muvucar, enfim. Observe. Mas, Jesus orava. Amém, irmão? Jesus orava. Jesus investia no secreto. Jesus buscava intimidade com Deus. Porque não pense você que ele se valeu dos seus atributos como Deus aqui. Ele foi homem. E como homem, ele teve que buscar a Deus. Ele teve que estar conectado com o Pai. Porque ele não podia ceder à desobediência. Ele não podia ceder aos desejos, às inclinações da carne. Então ele estava constantemente em intimidade com o Pai. Porque, irmão, quando você se coloca em intimidade, quando você se expõe à presença, a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Eu não sei se você já viu o sol. Quando você fica muito tempo exposto a ele, ele te queima e deixa você marcado. Assim é a presença de Deus. Quando você se expõe a essa presença, ele é o sol da justiça, e como fogo consumidor, ele marca você mediante a sua exposição. Amém? Agora, a oração, ela é vital para a vida cristã. Assim como eu não posso viver sem respirar, o meu cristianismo não pode ser levado a sério se eu não oro. Irmão, assim como é impossível viver sem respirar, é impossível viver a minha vida cristã sem a oração. Quando a gente olha para Daniel, eu gosto de Daniel porque ele foi alguém que fez com que Deus fosse reconhecido em uma nação, e ele não teve uma grande pregação, ele não teve um grande milagre que ele realizou. Ele simplesmente foi um cara leal, um cara fiel, um cara cheio ali daquela busca, daquela sede, aquele anseio por Deus. Até porque a Bíblia diz que ele orava todo santo dia. E como se não bastasse, o Daniel orava 3 vezes ao dia, irmão. E ele foi crescendo, Deus foi honrando ele lá no governo da Babilônia. E algumas pessoas começaram a ficar com inveja daquele
daquele homem que estava sendo promovido. E aí eles elaboraram um decreto que proibia Daniel de orar a Deus. A consequência de Daniel orar a Deus seria que ele morreria, seria lançado em uma cova cheia de leões. Só que deixa eu te falar, cara, uma cova cheia de leões já é terrível. Você me perdoa o cara que às vezes entra aqui, porque eu sou pastor de jovens também, então às vezes sai um negocinho assim meio... Mas não é a formalidade que determina a unção do homem de Deus, amém, irmão? Tem muito irmão aí de terno e gravata que não está valendo um centavo. Voltando aqui, eu me perdi. Daniel, tá ligado, né? Ei, aí tu é brabo, cara, porque tu tá tocando e prestando atenção. Tem irmão que só tá ouvindo e não tá prestando atenção. Mas observe, a cova dos leões já era terrível, cara. Imagina você cair numa cova cheia de leões, predadores, ferozes, aquela coisa voraz. Só que quando a gente estuda, a gente percebe que a condição às quais aqueles leões eram submetidos eram terríveis a título de fome. Eles não comiam regularmente, justamente para que quando algum homem caísse lá na cova, eles atacassem com toda aquela velocidade, aquela coisa brutal. Então, irmão, não tinha chance. Caiu na cova, morreu. E aí vai lá o Daniel, e a história você já conhece, foi jogado na cova e fez amizade com os leões. A vida de Daniel nos ensina uma coisa muito séria, preste atenção, anote isso. Daniel nos ensina que ser jogado em uma cova de leões é menos perigoso que passar um dia sem orar. Daniel nos ensina que ser jogado em uma cova de leões é menos perigoso que passar um dia sem orar. Observe Mateus 6,6. Eu quero falar aqui sobre o secreto. Uma vez que eu disse que um dos princípios para você viver o sobrenatural é investir no secreto, eu quero falar um pouquinho sobre o secreto. Mateus 6,6 nos dá uma base muito boa para isso. Mas tu, quando orardes, irmão, aqui não está dizendo tu se orardes. Aqui é quando, porque você vai orar. Quando você orar, porque você vai orar, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém, irmão? Olha só Jesus dizendo, tu quando orardes, entra no teu aposento. Dependendo das traduções, a gente vai ter quarto, lugar secreto, enfim. Ali a palavra é tamias no grego, que deriva da palavra, aliás, é a palavra tameion, que deriva da palavra tamias, que traduzida para o nosso idioma pode significar quarto interno, por isso a tradução coloca ali, entra no teu aposento, no sentido de quarto, porque tamias pode significar isso, quarto interno, câmara de armazenamento, ou dispensa. Ou seja, o aposento que aparece aqui em Mateus 6, fala sobre um lugar de armazenamento, nos traz uma ideia de dispensa. Inclusive existe um animal da espécie dos roedores, depois você pesquisa, chamado tâmia. Ele tem a característica de acumular comida para o inverno. Então essa palavra tamias, ela traz essa ideia, esse sentido de dispensa, de armazém, de depósito. Até aí tudo bem? Amém, gente? Então a Bíblia está dizendo assim, tu quando orardes, entra na tua dispensa, entra no teu aposento, entra no lugar secreto. Só que quando nós estamos em casa e nós temos ali os nossos alimentos, geralmente
nós colocamos eles em um lugar chamado despensa. Sim ou não? Um lugarzinho onde você deixa ali o arroz, o feijão, aquela bandeja de ovos. Para quê? Para que quando você sinta fome, você vá até a despensa, você abre a portinha da despensa, pega o alimento que você quer e você sacia a sua fome. Então, irmão, tem gente que está dizendo que está fraco na vida com Deus, que está todo mirradinho, que está fraco espiritualmente. Sabe por quê, irmão? Quando a gente não come, esse corpo padece, esse corpo fica fraco, debilitado, a situação fica precária. O quarto, o lugar de oração, é depósito celestial. Quando você ora, você entra lá no armazém de Deus. Irmão, no depósito dos céus, e lá tem salvação, lá tem perdão de pecados, lá tem restauração, lá tem comunhão e vida com Deus, no lugar secreto, no depósito que Deus tem para você. Às vezes você está fraco, se é para Jesus, aplaude. Às vezes você está fraco, porque você não está indo pegar alimento no depósito. Tem alimento lá para você na oração, mas você não está orando. Tem substância divina para você ficar bruto, forte, nutrido. Mas você não está indo pegar o alimento no armazém de Deus, na despensa. E aí não reclama que está fraco, irmão. Não faz sentido eu estar com fome, ter um arrozinho, um feijãozinho, um ovinho ali para fazer aquele mexidinho, e eu ficar com fome. A não ser que está em jejum, né, irmão? Mas assim, jejum de oração não vale, tá? Tem uns irmãos que são ligeiros. Pastor, eu estou em jejum de quê? De oração. Irmão, toma vergonha. Não tem como, irmão. Orar, tem que, né, comer o arroz espiritual, feijãozinho, que medita na palavra, ora, se derrama na presença. Irmão, quanto tempo será que faz que você não derrama aquela lágrima em oração? Será que o Espírito Santo foi apagado na sua vida? Eu não estou aqui para apontar dedo para você, muito pelo contrário, talvez eu estou expondo isso para que você possa despertar. A Bíblia diz: acorda tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Talvez você esteja aqui e você se encontra nessa situação, você está fraquinho, está dependendo da ajuda dos outros para caminhar, não está se alimentando na oração, mas tem um depósito de Deus para você, lá no secreto. Lembre-se, é mais perigoso ser jogado na cova do que ficar sem orar. Ainda sobre a oração, lá no nosso texto base de Lucas 11, vamos observar agora o versículo 2. Entendemos então que o lugar secreto, o aposento, é uma câmara de armazenamento, é uma despensa onde nós acessamos aquilo que pertence, aquilo que vem de Deus. E agora nós vamos falar sobre o conteúdo da oração, sobre a estrutura da oração. Lucas 11, 2. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora observe o 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Observe, aqui nós temos o conteúdo da oração. A oração, irmão, ela tem a capacidade de tocar a sua vida, no presente, no passado e no futuro. Porque quando a gente observa a estrutura da oração, ela diz assim: Pai, traga a provisão do pão sobre a minha mesa, para hoje. Então isso fala de uma ação de Deus em meu favor, hoje. Só que essa oração, ela também caminha para alcançar o toque de Deus em relação ao meu passado. Porque da mesma forma que a oração pede o pão para o presente, ela pede perdão pelo passado, pelos erros e pecados cometidos.
E da mesma forma que ela toca o presente, toca o passado, ela toca o futuro. Pois assim diz: não nos conduzas à tentação, antes livra-nos do mal. Então observe o poder da oração. Ela tem a capacidade de cobrir a sua vida com o favor, com o toque de Deus, no que se refere ao presente, passado e futuro. Talvez você diga assim: pastor, eu não sinto o toque de Deus em minha vida. Irmão, para que o favor, o toque de Deus seja sobre você, sobre sua casa, joelhinho no chão, ora, que enquanto você ora, Ele toca o teu presente, toca o teu passado e alcança o teu futuro. Eu estou caindo muito em tentação, pastor. Está faltando o toque de Deus em relação ao teu futuro. Outra coisa, para que você possa viver uma vida sobrenatural, primeiro, você precisa investir no seu secreto, investir na oração. E segundo, você precisa perseverar nas orações. Agora a gente vai em Lucas 11, porém, lá no verso 9. Você que quer viver o sobrenatural, você investe no seu secreto e persevera nas suas orações, porque está escrito assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede... Irmão, Jesus é menino para fazer curva naquilo que Ele fala? Então Ele está dizendo... Irmão, você está aqui? Eita, Jesus é menino para fazer curva no papo dele? Não. Então se Ele falou que aquele que pede recebe, recebe? Ao que busca encontra? Ao que bate se abre? Claro, porque é Jesus que está falando e Jesus não mente. Se Ele falou que aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate se abre, assim é. E ponto final. Só que observe que aqui nós encontramos um presente contínuo. Dentro dos tempos verbais nós temos aqui um presente contínuo, porque é batei, ou melhor, pedi, na sequência, né? É o mesmo que continuem pedindo. Lembra daquele amigo que bateu a porta do outro amigo pedindo pão? E a Bíblia disse assim, ó: aquele amigo já estava na cama com os seus filhos, pronto para dormir, e pela amizade ele não cederia pão, não abriria a porta, mas pela importunação ele cederia o pão. Irmão, às vezes você quer que Deus faça algo, mas você vai lá e faz assim, ó: ó Deus, cansei. Irmão, está escrito assim, ó: pedi, é isso aqui, Deus, eu estou batendo a porta, Deus, eu quero o teu favor, Deus, se manifesta em minha vida, Deus, traz a provisão. Ato contínuo, batei e continue batendo, irmão. Busque, continue buscando, peça, continue pedindo, não para, ainda que num primeiro momento pareça que não vai acontecer, pela tua importunação Deus te concede, irmão. Seja insistente, seja chato, irmão, no céu. Rapaz, até que Deus diga assim, lá vai ele de novo bater a porta. Vamos parar com essa encheção, vamos ceder aquilo que ele está querendo. Amém? Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? O tempo todo. O tempo todo Deus é? Então olha só, você quer viver uma vida sobrenatural, sim ou não? Então levante sua mão, só para eu identificar. Tá, tem uns irmãos que não querem, eles querem, só tão tímidos, eles querem. Então você que quer viver o sobrenatural, você precisa ser alguém que investe no secreto, ou seja, a oração tem que ser fundamental e não pode ser negociável em sua vida. Você tem que perseverar em suas orações, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E você tem que, agora no 3, está anotando, né? Glória a Deus. Confiar no cuidado de Deus Pai. Lucas 11, nosso texto base, porém agora o verso 11. Lucas 11, 11.
Observe. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial? Amém, irmãos? Então, para você viver o sobrenatural, você precisa confiar no cuidado de Deus Pai. Às vezes a gente quer viver a realidade de Deus, só que nós vivemos reivindicando o controle para nós. Só que eu só posso ver Deus se manifestar em minha vida com glória e poder a partir do momento que eu entrego o controle para Ele. E uma vez que eu concedo o controle da minha vida a Ele, é Ele que determina como as coisas vão acontecer. Porém, cabe a mim entender que os planos de Deus são maiores que os meus. Os caminhos de Deus não são os que eu idealizei, mas eu descanso, eu confio, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. E sempre que você escolhe confiar no cuidado do Pai, você vive um milagre, você vive uma resposta, você vive uma restauração, você vive uma mudança de história, uma mudança de vida, um recomeço no seu casamento. Tem casamento que está sendo colocado diante de Deus nessa noite. Alguém que está aqui colocou como demanda o casamento. Porém o Deus Pai está cuidando de tudo. Mas faz a tua parte também, porque é um trabalho em conjunto. O Espírito Santo, ele atua em conjunto com a igreja, atua em conjunto com você. Então, se você está tendo um problema no seu casamento, irmão, ou irmã, será que não existem falhas aí, erros que podem ser corrigidos? Porque Deus ressuscita o morto, se é que tu me entende. Mas quem rola a pedra é você. O impossível Deus faz, mas tem algo que é a sua parte fazer. E você que está solteiro, varão, varoa, sábado tem a continuação da série Sem Filtros, ok? Eu vou te dar umas dicas de como conquistar o seu varão valoroso, ou a sua varoa ungida, a preciosa, aquela que é mais bela e preciosa que os muitos rubis e diamantes. Só vem, glória a Deus. Observe que eu preciso confiar no cuidado de Deus, afinal, Deus sabe o que é melhor para mim. Eu já falei aqui uma outra vez que nós precisamos estar habituados e dispostos a receber os nãos que Deus traz sobre as nossas vidas, porque não de Deus não é privação. Quando Deus diz um não para você, irmão, é livramento, é cuidado. Confie no cuidado de Deus Pai. A banda pode subir, e agora a gente vai falar do último ponto aqui, ponto 4. Aqueles que desejam viver o sobrenatural precisam manifestar uma busca intensa pela ação do Espírito Santo. Lucas 11, verso 13. Busca a manifestação do Espírito Santo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou bons presentes aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Irmão, eu gosto de mergulhar na palavra, porque às vezes a gente fica na superfície e não entende aquilo que Jesus quer dizer. Por isso que eu sempre recomendo você não se limitar à superfície,
Porque existe um Espírito por detrás da letra que te revela os segredos de Deus, que te traz o conhecimento do que Jesus verdadeiramente quis dizer. Lembra de Pedro que disse: tu és o Cristo, que teve uma revelação de Deus? Essa mesma revelação Deus pode te conceder quando você está lendo a palavra, porque a nossa vida não é transformada por aquilo que sabemos. Saber muito da Bíblia não te muda. Agora, quando você tem a revelação, irmão, a revelação não é você saber, é você fazer. A informação diz que você tem que ser santo, a revelação te faz ser santo. E aqui, quando você vê o texto, está falando sobre pedir o Espírito Santo. Jesus está fazendo um contraste. Os pais humanos, os pais terrenos, sabem fazer boas coisas pelos seus filhos. Se os pais humanos que são maus se movem em bondade, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito a quem pedir? Aí a gente pensa que pedir é algo assim, ameno, tranquilo. Ou, oh Deus, me dá o Espírito Santo. Oh Deus, me dá o Espírito Santo. Foi assim que eu conquistei a pastora Isa, com esse charme. O Espírito Santo. A gente quer fazer charminho com Deus. Aquela voz: me dá o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas o pedir aqui, irmão, tem a ver com clamar. Vou explicar. João, me dá esse microfone. Ele me deu o microfone, mas agora você não vai me dar o microfone. Okay. Imagina que o microfone, você é Deus, o microfone é o Espírito Santo. É um exemplo. Gosto de ser didático. Eu vou pedir tranquilinho, tá? Aí você não dá. Ô João, me dá o microfone, me dá o Espírito Santo. Porque Jesus não está dizendo para você pedir assim: oh, compaixão aí, dá aí, tem misericórdia de mim. Tem a ver com clamar. Clamar é tipo isso aqui, ó: ô João, por favor, me dá esse microfone, eu quero esse microfone, dá o microfone. Oh, clamar é você provocar os céus. Clamar não é você se conformar, é você tacar a boca no céu, é você bater a porta, é você dizer: eu quero, eu quero, eu quero. Se coloca de pé aí, irmão. Não seja o grupo que vai sair desse lugar com a vida da mesma forma, porque Deus trouxe você aqui nessa noite para tirar você dessa vida natural e colocar você agora em uma realidade sobrenatural, para que no sobrenatural não seja na força do teu braço, na razão do teu intelecto, mas que seja na graça, na unção do Espírito Santo. Aleluia. Atos 1:8. Atos 1:8 para a gente fechar. Chegou a hora, irmão. Chegou a hora. Chega de viver essa mesmice. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmão, quando a gente lê aqui receber, o que a gente pensa? Passividade, tranquilo. Quando Deus quiser, aí eu recebo. Mas quando você busca a palavra, eu sou da palavra, irmão, eu sou do grego, eu sou esse cara, eu sou o chato do grego, o chato do hebraico. Lá é a palavra lambano, fácil de decorar, lambano. Lembra daquele irmão que faz muita lambança? Parece lambano, lambança, lambano. E recebereis, não é que eu vou ficar sentado, até porque quando o Espírito desceu, estavam todos concordemente reunidos, perseverando
batendo a porta, perseverando até que desceu o Espírito Santo. Porque, irmão, receber é tomar, receber é arrebatar, receber é buscar, é trazer sobre a sua vida. Então eu quero convidar você, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Se você quer um renovo do Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, levante as suas mãos e clame, 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 clame.